Não serei como os hipócritas, porque gosta de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, para ser visto dos homens. Em verdade vos digo, que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e orarás a teu Pai que está em secreto. E o teu Pai que vê em secreto te recompensará. Amém? A igreja possa se assentar. Palavra do Senhor nesta noite. Quero falar sobre uma prática que não pode sair nem da minha vida e nem da sua. É a prática da oração. E o tema nessa noite, para o culto da senhora, é: entra e fecha a porta. A palavra do Senhor, quando Jesus ele fala no versículo 5, ele fala daquelas pessoas que oravam em pé, escandalosamente, querendo chamar atenção para si, querendo tomar atenção para si. Aqueles que iam para a praça oravam querendo chamar uma atenção pessoal para ele. Mas no versículo 6, o Senhor vai falar como eu e você devemos orar. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta e fale com o Pai ao secreto. A oração é algo que é o nosso meio de falar com Deus. A leitura da palavra é a forma de Deus falar conosco. E essa é a prática que hoje nós vemos que ela tem sido deixada de lado, verdadeiramente. Por causa de quem tem deixado de lado? Muitas vezes nossos dias, os afazeres da vida, a correria do dia a dia, as pessoas têm abandonado a prática da oração. As pessoas têm deixado, glória a Deus, têm deixado a prática da oração. Por quê? Por causa dos seus afazeres. Então não podemos deixar a prática. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então nós não podemos deixar a prática da oração. A palavra de Deus, ela vai falar, segundo 1 Tessalonicenses 5, versículo 17, que vai dizer: orai sem cessar. Então a oração não é algo que eu vou orar só quando está bom ou quando está ruim. A oração é uma prática que o cristão tem que ter na sua vida. Jesus, quando ele fala, olha, quando você entre ao seu quarto, feche a sua porta e fale com o Pai no secreto. Aí nós perguntamos essa prática da oração. Você tem entrado no seu quarto, fechado a sua porta, desligado o seu celular, esquecendo o que está para fora e colocado na presença do Senhor, para você se derramar nos pés do Senhor, no pé da sua cama e conversar com o Senhor, ter um diálogo com o Senhor. Quem é marido e mulher, não sei se já teve, aconteceu dizer: entra aqui, tranca a porta do quarto e vamos conversar. Porque tem momentos que a gente temos que ter esse diálogo. E eu falo para você, nós temos que ter esse diálogo com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos que ter esse diálogo, entrar no nosso quarto e falar com Ele o que está acontecendo. Ter um diálogo com Jesus, falar: Jesus. Mas o diálogo, muitas vezes, a gente queremos dialogar com alguém, desabafar com alguém, e nós deixamos a prática da relação, do diálogo com Jesus, chorar nos pés
Jesus falou: olha, vigiai e orai para que não caias em tentação. Então nessa noite a palavra, quando a irmã iniciou, a irmã, Deus ele já confirmou a palavra, porque quando ela leu Jeremias 29:13, a gente leu o versículo 12, vai falar: olha, então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Aleluia, Deus. E quando a irmã leu, enquanto buscar de todo o nosso coração. Eu falo para você nessa noite, se o tempo, os dias, o seu trabalho, os seus afazeres têm te tirado da oração, eu vou te falar nessa noite: volte correndo para a prática da oração. Se você diminuiu a sua oração, se você diminuiu o seu momento com Deus por causa de qualquer outra coisa, eu falo para você nessa noite: você está morrendo espiritualmente. Se você tem deixado a prática da oração, se você tem deixado a prática da leitura da palavra de Deus, eu falo para você: você está doente espiritualmente. É só uma questão de tempo para morrer, porque a palavra de Deus é quem nos mantém de pé. É a oração que nos mantém de pé, que vai resolver algo que está lá dentro da sua casa. Não é o seu trabalho, não é o que você ganha, não é a sua correria, não é os seus momentos, é o momento de oração na presença do Senhor. Jesus ele bateu muito nessa tecla: orar sem cessar. E a palavra vai dizer: ó, entra no seu quarto, fecha a sua porta e fala o secreto do Senhor. Aprende, vamos colocar em prática esse momento na nossa vida. Tranca o quarto, esqueça marido, mulher, filho, entra para o quarto e bota o seu filho na presença do Senhor. Põe o seu marido, põe a sua vida, põe o seu trabalho, põe tudo na presença do Senhor em oração. E eu parei para meditar, para ver a palavra de Deus, caminhar na palavra de Deus, sobre entrar e fechar a porta. A gente vai andar na palavra de Deus para a gente ver que essa prática, para quem serve a Cristo, ela vem de lá. A palavra do Senhor vai dizer que quando o Senhor falou: Noé, faça uma arca, Noé entrou com a sua família, entrou com tudo. A palavra diz que Deus fechou e nem pulou por fora. Deus fechou e estava guardado. Então a prática de entrar, fechar, vem de lá. E a palavra do Senhor vai dizer em 1 Reis 17, quando a palavra vai relatar, você conhece a história de Elias? A palavra do Senhor vai falar sobre Elias. E a gente muitas vezes, eu estava até falando lá em casa, às vezes a gente lê a Bíblia, pensa que aquele Deus que fez lá, ele mudou. A Bíblia não é só uma história não, a Bíblia é a palavra de Deus, Deus mostrando que Ele age através daquele que procura. E a palavra do Senhor vai dizer, 1 Reis 17, versículo 17, 19 e 23, apenas 3 versículos. Vai dizer assim: depois disto, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e sua doença se agravou tanto que ele morreu. E no 19 assim, ele lhe disse: dá-me o teu filho. E tomou dos braços dela e levou para cima, ao quarto, onde ele mesmo se hospedava, e deitou em sua cama. Elias tomou o menino e trouxe do quarto à casa de sua mãe e lhe disse: vê, teu filho vive. Então a gente vê que aqui mais uma vez, Elias, quando estava naquele momento que chegou ali, Elias fez o que? Entrou para o quarto,
pegou no braço daquela mãe, entrou para o quarto, fechou a porta e foi orar aquele que pode ao meu e ao seu favor. Às vezes a situação que está acontecendo na sua casa, falta você tomar essa posição, entrar para o seu quarto, esquecer a vida e levar os pés daquele que pode resolver. Mas às vezes a gente estamos mandando um WhatsApp, fazendo uma ligação e pedindo isso e aquilo, e a gente às vezes esquece que não mudou o contato com Cristo, que é joelho, cara no pó, e aquele que tudo pode, tudo é. É Jesus. Então nós ainda continuamos, tudo no mundo muda, mas a forma de falar com Cristo continua sendo a intimidade, a procura e a oração. E a igreja ela não pode parar de orar. Não é orar nos dias de culto de oração. A palavra fala fechar a porta do seu quarto, chorar para quem pode no escondido, no secreto. E a palavra continua falando. 2 Reis 4, versículo 2 e o 5 também vai nos relatar assim. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Diz o que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão botija de azeite. Então entrou, fechou a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deitou inteiro azeite em todas aquelas vasilhas, e pão, a parte e que estava cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si, a saber, seus filhos, estes lhe chegavam as vasilhas e elas se enchiam. Então, quando a gente entra no quarto, o nosso Cristo não é limitado. Nós vimos que um homem entrou no quarto e orou por uma vida. A outra entrou no quarto, orou para o alimento, o azeite. E todos eles fechou a porta. E quando fecha a porta com ele, meu irmão, algo acontece. Quando você fecha a porta com Jesus e tem um diálogo com Jesus, eu falo para você, não vai sair da mesma maneira. Algo vai acontecer, um sinal ele vai dar, algo ele vai fazer, porque Jesus, ele no secreto sabe o que você precisa, mas muitas vezes nós só esperamos se não abrimos a boca. Então Jesus, mãe, pai, criança, adolescente, Jesus ele quer ter um diálogo contigo. Ele quer ter um particular com você, comigo, com nós. Mas quem falou? Jesus falou: olha, entra, fecha a porta, porque no secreto eu te ouvirei. Não sei se você já teve experiência de entrar no quarto, quando você sair, algo aconteceu. Eu já tive inúmeras vezes. De eu não saber como eu vou agir, não saber como eu vou fazer. Quando eu tranco o quarto, falo com o Senhor, que o Senhor me responde, eu saio, o que era um vendaval, Deus acalmou e tudo fica da forma que a gente conversa com Ele. Então, meu amado, nessa noite, nós só vamos resistir através da oração. Nós só vamos vencer, deixa eu te falar, através da oração. Satanás, ele não tem medo de quem fala bonito. Satanás não tem medo do jeito que eu estou vestido. Satanás não tem medo do jeito que eu louvo. Não, ele tem medo daquele que está ao pé do Criador, aquele que está se humilhando, aquele que está procurando e aquele que vive em obediência. Deus grande, aleluia, Jesus. É desse. Porque a palavra vai dizer: sujeitai-vos, resistivos, e ele fugirá de vós. Então, quando a palavra fala que ele está ao de redor, ele entra quando nós paramos de orar. Quando nós paramos de orar, Satanás ele entra. Satanás ele é sagaz. Satanás ele não tem pena de você, ele não tem pena de mim, ele não brinca de ser quem ele é.
Ele é ousado. Mas nós temos que ser ousado, resistir, sujeitar-nos a Deus, resistir o diabo e ele vai fugir de cada um daquele que procura o Senhor. Aleluia, Pai. Eu não sei como tem sido a sua vida de oração, mas se você tem parado de orar, se você tem passado o dia na correria louca e você tem parado de orar, meu irmão, volte a orar em nome de Jesus. Volte a procurar em nome de Jesus. Volte a se humilhar em nome de Jesus. Volte a se lançar os pés em nome de Jesus. Deus poderoso. Jesus, ele entende a lágrima daquele que chora aos seus pés. Com Jesus não tem nem desculpa. Ah, Jesus, eu não tenho palavra, você tem lágrima, se cala, mas se lança. Jesus, ele quer uma posição que nós viemos se lançar aos pés dele. E a palavra do Senhor continua dizendo, 2 Reis 4, apenas 3 versículos, 32, 33 e 35, diz assim: tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava à morte sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles, ambos orou ao Senhor. Então se levantou e andou no quarto. Meu Deus. Então, mais uma vez, a gente vê uma situação. Aqui são situação, depois você medita em casa, são de 3 mães, aonde a gente conhecemos a palavra de Deus. Uma mãe que estava vivendo uma seca, um momento de seca, uma mãe que estava viúva, uma mãe que já não tinha o que comer, uma mãe que estava ali preparando o seu último alimento para o seu filho, uma mãe que estava no sofrimento, uma mãe que estava na angústia, mas uma mãe que quando chegou aquele homem de Deus, ela deu ouvido àquele homem de Deus. Às vezes a situação muda na minha e na sua vida quando nós damos ouvido à palavra de Deus. Às vezes Deus está falando, mas nós estamos com o coração duro. Mas Senhor, as coisas não mudam, mas por quê? Porque nós não estamos ouvindo a palavra de Deus. E às vezes vem a palavra de Deus quando nós estamos no sofrimento, quando nós estamos passando um momento de muita dor. E a gente fala, não, isso não vem de Deus. Mas às vezes Deus fala para tirar nós daquela situação. Aleluia. Mas a gente não entende o mistério de Deus. Aleluia, glória. Quando Elias chegou na casa dessa mulher, se eu perguntar para vocês ou para mim, talvez eu não teria aquela atitude. Porque ela falou, olha, o restinho que eu tenho é para mim comer com meu filho. E depois nós morreremos. Mas aquela mulher, ela deu ouvido, ela fez aquilo que aquele homem deu e Deus fez na vida dela. Mas quando ela pensou que acabou, a palavra fala que o filho adoece e morre. Meu Deus, vida de crente, meu irmão. Vida de quem serve a Deus não é mole, não é fácil. Às vezes ela talvez pensou, acabou, agora sim. Mas ela entrou em outra dor pior. Tinha perdido o marido, estava na seca, tinha tudo. Mas a palavra fala que quando ela conquistou uma coisa, ela pensou, agora eu consegui. Veio a outra dor. Mas a palavra vai dizer que ela entendeu quando o filho dela ressuscitou, ela entendeu verdadeiramente quem era Deus. Então tem coisas na nossa vida que nós vamos entender através da oração e nós passamos a ouvir através da oração. Mas a palavra do Senhor também vai dizer em 2 Reis, mas 2 mães. Uma mãe que estava ali com alimento com seu filho, estava passando a mesma situação, um momento difícil. Uma mulher pobre, a palavra do Senhor vai dizer. Uma mulher que estava passando por momentos muito difíceis. Deus agiu de novo. Aleluia, glória a Deus. Meu irmão, não queira ser forte, você carregar os seus problemas no seu braço, não, que você só vai quebrar a cara. Aprende a
Aprende a ter humildade no seu coração e botar no braço de Jesus, porque Jesus ele é forte para levar o fardo, Jesus ele é forte para levar os problemas sobre ele. Muitas vezes nós queremos ser fortes, eu não vou orar, eu dou conta, eu não vou fazer. Ei, leva para os pés de Jesus que Jesus resolve. Aprende a colocar a situação nos pés de Jesus. Mas levar o que, pastor? Tudo, leva tudo por pé de Jesus. Porque a palavra do Senhor vai dizer da última mãe, era uma mulher rica. As duas primeiras ele foi para quem se alimentasse, ele não tinha nada. Mas depois ele lá, a palavra vai dizer de 2 Reis, depois você medita 4. Vai falar que ele foi agora até uma mulher rica. Aquela mulher rica viu que ele era homem de Deus. Ela sustentou, deu um lugarzinho para aquele homem. Mas a palavra do Senhor vai dizer que essa mulher ela não tinha filho. E aquela mulher, através dali, ela concebeu. Mas quando ela concebeu, ela perdeu seu filho. E quando essa mulher perdeu seu filho, ela foi atrás do homem de Deus. Mas deixa eu falar para você, a atitude do homem de Deus foi o quê? Fechar a porta, entrar e falar no secreto com quem viu. Quem viu Eliseu ali, Elias não foi o homem, foi o próprio Deus. Se Deus falou que você faz, vai. Se Deus mandou, vai. Que Ele não vai te deixar na mão, muito menos envergonhado. Ele não vai te deixar envergonhado. E Deus Ele faz. Em nome de Jesus, volta a orar, volta a buscar, volta a se alimentar. Oração é um diálogo com Deus, é falar com Deus. Quem ama gosta, quem gosta de orar gosta de falar com Deus. Por que você parou de falar com Deus? Porque hoje você ainda não fez isso. Antes de sair de casa entrou e trancou seu quarto. Tem muitos aqui que não fez essa prática hoje. Tem muitos aqui que tem abandonado essa prática. Deus grande, aleluia. Você já fez isso hoje? Esquecer, trancar a porta. Muitas vezes só queremos porta aberta, mas o Senhor está falando, entre e feche a porta. Vem para o secreto. Aleluia. Vem para o secreto. Porque no secreto eu te escuto, no secreto eu conheço a sua dificuldade, no secreto eu conheço, eu sei o que você precisa, fala comigo no secreto. Deus grande, aleluia. Em Gênesis 7, versículo 16 também vai falar que quando ali a palavra do Senhor vai dizer que o próprio Deus fechou aquela arca por fora. Em Êxodo 12, a palavra do versículo 13, Êxodo 12, você sabe, o Senhor falou, olha Moisés, vocês vão sair da terra, mas deixa eu falar, antes de vocês sair, entra mais sua família na sua casa, fecha a porta, que o sangue está no umbral. Então dentro com porta fechada, muita coisa acontece. Glória a Deus. O espírito da morte passou. Mas a porta estava fechada, estava no secreto, estava ali no sangue, estava ali o sangue do Cordeiro, estava no particular com Deus. E o espírito da mortandade passou ali naquela terra. A palavra fala que quem estava lá dentro com sangue no umbral, ninguém morreu, sabe por quê, meu amado? Porque no secreto o Senhor guarda, no secreto o Senhor guarda a mim, guarda você. E a palavra do Senhor também vai falar. Em Daniel 6, a palavra do Senhor vai falar, mais uma vez saiu um decreto que não podia adorar outro Deus, não podia prestar culto a outro Deus, não podia pedir a outro Deus. Mas quem tem costume de orar não para de pedir, seja decreto, seja o que for. O decreto do homem não é maior do que o propósito de Deus. O propósito de Deus permanece sobre a minha e a sua vida. Decreto de homem pode ser mudado, pode ser quebrado. E a palavra do Senhor nos diz que Daniel ele orava 3 vezes ao dia. E a palavra de Daniel entrou no seu quarto, entrou a janelinha para o lado que estava a presença, para o lado de Jerusalém, lá estava a presença. Daniel ele não importou para decreto, ele entrou no seu quarto, se prostrou perante o seu Deus e ficou para o lado que a presença estava, e ali
ali estava Daniel. Deixa eu te falar, meu amado, se prostra no seu quarto, que lá fora vai ser como Daniel. Na hora da cova do leão, aquilo que Daniel orou, na hora da cova do leão, a palavra do Senhor vai dizer que ali estava o quarto homem para guardar aquele que ora, para guardar aquele que acredita. Então é através da oração, é através da procura, é através da humilhação na presença do Senhor, é fechar a porta aí que fala no secreto, com aquele que vai nos ouvir. E Ele quer nos ouvir. O Senhor vai dizer: quando o Filho do Homem voltar, será que encontrará fé na terra? Achará fé na terra? E a palavra vai dizer que o dia seria abreviado. Nós temos vendo o dia correndo tanto. É trabalho, é família, é trabalho. E muitas vezes nós dizemos: cadê a oração? Cadê a palavra? Cadê o consagrar na presença do Senhor? Cadê? Então a palavra nessa noite, para mim e para a sua vida, vamos voltar, trancar a porta do nosso quarto e entrar no particular com Deus, voltar a falar com Deus como nós falávamos. Você lembra quando você se converteu ao primeiro amor? Você lembra quando você veio com sede? Você lembra quando você chegou na presença de Jesus, que você veio com a sede, você veio com aquela vontade? Reacende no seu coração essa vontade, irmão. Reacende essa vontade de orar. Reacende essa vontade de louvar, essa vontade de meditar nas palavras de Deus. Muitas vezes, irmão, nós vamos para a igreja, passou o dia, não teve 10 minutos de oração, passou o dia, não teve 5 minutos de leitura da palavra, passou o dia, chegando na igreja do jeito que a gente passou e chega de qualquer jeito. Vamos ter um compromisso com Deus, irmão, porque no mundo todos nós temos compromisso de bater cartão na empresa. Todos nós temos compromisso de não faltar à escola, de não faltar ao trabalho. Todos nós temos compromisso lá fora. Todos nós temos compromisso de ir numa academia, de ir no cinema, de ir no shopping, de fazer tudo. Todos nós temos esse compromisso. Mas nós temos deixado a prática principal, o compromisso principal, que é a palavra de Deus. Que é a oração, que é falar com Jesus. Quando eu falo, meu irmão, eu falo primeiro para mim, eu tenho que ter essa prática na minha vida. Eu tenho que ter esse diálogo com o Senhor. Os louvores hoje falou, todos os louvores, as palavras foi direcionado a isso. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, irmão. Invocai enquanto Ele está perto. Deixe o homem ir para os seus maus caminhos. Abandone a iniquidade, porque a minha e a sua redenção ela está próxima. Jesus ele está voltando. O que for necessário, o adversário da nossa alma nos dá para tirar o tempo de orar, para tirar o tempo de oração. Ele vai te dar salário de 5 mil, 10 mil, ele vai te dar para te tirar do seu tempo de oração, do seu tempo da meditação da palavra. Então nessa noite eu falo para você, jovem, criança, adolescente, todos nós vamos ter a prática da oração e da palavra de Deus. Nós só vamos ver a nossa casa de pé através da oração e através da palavra de Deus. Amém? Eu agradeço essa rica oportunidade.